Olá pessoal, professor Olibário aqui com mais uma aula para vocês e hoje nós vamos falar sobre junção interna simples em SQL. Nós já vimos nas aulas de álgebra relacional, vou deixar o vídeo aqui na descrição para vocês poderem relembrar, diferentes tipos de junções, que eram a junção interna simples, junções externa à esquerda, à direita e completa. Eu não vou recapitular todos os detalhes teóricos disso, então se você tiver dúvida, reveja os vídeos sobre álgebra relacional e a aula de exercícios que tem aqui no canal. Mas só relembrando um pouquinho da ideia, imaginem que eu tenho esse modelo aqui com empregado que trabalha em departamento e esse empregado trabalha para inúmeros projetos. Então eu tenho uma relação de N para M entre empregado e projeto. Além disso, o empregado possui dependentes, numa relação 1 para N. A junção interna simples entre empregado e departamento pela coluna de junção, que é a coluna que possui nas duas tabelas, ou seja, a coluna que é chave estrangeira em uma das tabelas, que no caso é número de departamento, retorna os empregados e os departamentos em que esses empregados trabalham. Então, se eu faço junção de empregado com departamento, eu tenho todos os empregados que trabalham em algum departamento. E eu consigo retornar os dados desses empregados e os dados desses departamentos em que esses empregados trabalham. Analogamente, se eu faço uma junção de empregado com trabalha para pelo código de empregado, que tem nas duas tabelas, e faço uma junção de trabalha para com projeto pelo número de projeto, que tem nessas duas tabelas, eu terei todos os dados dos empregados e os projetos em que esses empregados trabalham. Por fim, se eu faço uma junção entre empregado e dependente pela coluna código de empregado, que existe nas duas tabelas, eu terei os dados dos empregados que possuem dependentes. E eu poderei buscar tanto os dados destes empregados quanto os dados destes dependentes. Então, na junção interna simples, eu tenho um subconjunto do produto cartesiano igualando a coluna de junção. Qual é a sintaxe disso em PostgreSQL? Existem duas formas de fazer. Aqui eu estou fazendo, selecione todos os dados da tabela empregado e eu chamei essa tabela empregado de E. A gente já viu que o nome disso daqui é alias. Serve simplesmente para eu não ter que ficar escrevendo empregado todas as vezes que eu precisar dessa tabela no meu comando select. Então, a partir deste momento aqui, quando eu quiser escrever empregado, eu posso escrever empregado ou posso escrever E. Vírgula, departamento D, chamei departamento de D, where E.número de departamento igual a D.número de departamento. Opa, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou selecionando todos os dados de empregado e departamento, mas eu estou pegando apenas os dados em que os valores da coluna de junção são iguais. Quando eu forço essa igualdade, eu estou fazendo uma junção interna entre empregado e departamento. Ou seja, aqui no fundo eu estou pegando os dados de todos os empregados que trabalham em algum departamento. Apareceria uma tabela parecida com essa daqui, com muito mais colunas, né? Porque a gente tem mais colunas aqui na tabela empregado. Apareceriam todas as colunas de empregado, todas as colunas de departamento, mas somente para os empregados que trabalham em algum departamento. A outra forma de eu escrever essa busca é assim. Eu coloco select, todos from empregado, e join, para informar que eu estou fazendo uma junção, departamento D, on, e na frente do on coloco as colunas de junção. Então fica select todos from empregado E, join departamento D, on, e número de departamento, ou seja, número de departamento da tabela empregado, igual ao número de departamento da tabela departamento. Vamos ver um exemplo. Tenho as tabelas cliente e pedido. Um cliente pode realizar vários pedidos. Então, na tabela pedido, eu tenho o ID do cliente como chave estrangeira. Imaginem que eu quero informar os clientes que realizaram algum pedido. Para informar os clientes que realizaram algum pedido, eu preciso relacionar a tabela cliente com a tabela pedido. E para eu relacionar duas tabelas, eu preciso fazer uma junção. No caso, farei uma junção em qual coluna? Na coluna ID cliente, que é a chave estrangeira da tabela pedido. Porque os dados que estão aqui necessariamente estarão aqui também. Então eu tenho que forçar a igualdade deste ID com este ID cliente. Como ficaria essa busca? Ficaria assim.
selecione todos os dados de cliente C.asterisco from cliente C. Então aqui eu tenho o alias para cliente que eu chamei de C, por isso que eu posso colocar C.asterisco aqui. Se eu colocasse cliente.asterisco daria na mesma. Vírgula, pedido P, where C.id igual a P, porque eu chamei pedido de P, ponto id cliente, que é a coluna aqui em pedido. O que acontece internamente? O SGBD vai fazer um produto cartesiano de cliente com pedido, ou seja, vai relacionar todas essas tuplas aqui com todas essas tuplas aqui, e depois vai mostrar para a gente apenas as tuplas em que os IDs batem. Se eu não tivesse C.asterisco aqui, se eu colocasse apenas o asterisco, ele me mostraria todos os dados de cliente e de pedido. Então, se eu tivesse só o asterisco aqui, apareceria na minha resposta 1, José Ferreira, 12 de dezembro de 88, 15, 11 de 12 de 2006 e 1. Apareceriam essas três colunas aqui na frente. Na segunda tupla apareceria de novo 1, José Ferreira, 12 de 12 de 88 e a próxima igualdade do ID 1, que é essa daqui, 35, 7 do 1 de 2007 e 1. Apareceria essa parte da tupla de pedido aqui nessa segunda tupla. Como eu pedi só os dados de cliente, ele cortou as colunas de pedido da minha resposta. Notem que quando ele fez isso, as tuplas ficaram duplicadas, né? Porque a Luzia tem 3 pedidos e o José tem 2 pedidos. Se eu quiser eliminar essas duplicações, eu posso colocar a palavra distinct antes das minhas colunas. Então, se eu faço select distinct C.asterisco, ele vai identificar as tuplas que estavam iguais e vai mostrar essas tuplas apenas uma vez. Fica um resultado mais limpo. Uma outra forma de eu escrever esta mesma consulta seria select distinct C.asterisco from cliente C join pedido P on C.id igual a P.id cliente. Vamos fazer alguns exercícios lá no PGAdmin. Imaginem que eu tenha este modelo aqui. Um usuário possui diversas máquinas e uma máquina pode ser de diversos usuários. Então, eu tenho uma relação de usuário com máquina de N para M. Além disso, uma máquina está em um laboratório e um laboratório pode ter diversas máquinas. Então, eu tenho uma relação de N para 1 aqui. Por isso que o ID de laboratório veio para cá como chave estrangeira. Exercício 1. Liste as informações dos computadores que possuem processador i7 com mais de 4 GB de RAM e os nomes e locais dos laboratórios em que eles se encontram. Bom, vamos por partes. Eu quero as informações dos computadores que têm processador i7 e mais de 4 GB de RAM. Na tabela máquina, eu tenho a informação do processador e a quantidade de memória RAM, nessa coluna RAM. Então essa primeira parte aqui eu consigo fazer só olhando a tabela máquina. E eu quero os nomes e os locais dos laboratórios em que essas máquinas se encontram. Opa! Nome do laboratório e a localização do laboratório estão na tabela laboratório, não na tabela máquina. Então eu preciso relacionar máquina com laboratório. Para eu fazer isso, eu preciso fazer uma junção de máquina com laboratório. Em qual coluna eu tenho que fazer isso? Em ID Lab, porque ela aparece aqui como chave estrangeira. Então eu faço uma junção de máquina com laboratório nesta coluna aqui. E aí sim eu consigo mostrar as informações das máquinas, os nomes, as localizações para as que possuem o processador i7 e mais de 4 GB de RAM. Vamos fazer isso? Aqui estão os dados da tabela máquina. Lembrando que o script de criação dessas tabelas aqui, que eu uso na aula, estão na descrição do vídeo. RAM é um valor inteiro que a gente vai assumir que está em gigabytes, ok? E aqui nós temos o processador que é varchar. Como nós faremos aquela consulta? Nós temos que selecionar todos os dados dos computadores que estão na tabela máquina. Então, já vou chamar aqui de m.asterisco, vírgula. E eu quero também os nomes e os locais dos laboratórios. Eu vou chamar laboratório de L. Vamos ver as colunas da tabela laboratório. Os nomes são nome, lab,
e localização. Então, L.NomeLab, L.localização. Estas são as colunas que eu quero projetar, que eu quero mostrar. From, de quais tabelas que eu quero recuperar esses dados? Da tabela máquina, que eu chamei de M, vírgula, da tabela laboratório, que eu chamei de L, where, eu tenho que fazer a junção entre máquina e laboratório, porque eu preciso relacioná-las, M.idlab igual L.idlab. Quando nós fazemos isso daqui, nós vamos retornar todas as máquinas, os nomes dos laboratórios e as localizações desses laboratórios, onde essas máquinas estão. Ainda não fiz a comparação do processador e da memória RAM, mas vou executar para vocês verem como vai ficar isto. Eu tenho máquina 1, processador i3, tem 4 GB de RAM, máquina 2 também i3 com 4 GB de RAM, tenho várias outras máquinas aqui. Eu quero mostrar apenas as que têm processador i7 e mais de 4 GB de RAM. Então aqui eu tenho que colocar um AND processador igual a i7. Notem que eu não coloquei aqui M.processador, porque processador não existe na tabela laboratório, então não existe ambiguidade para esta coluna aqui. O meu SGBD consegue identificar que o processador se refere à tabela máquina. Mas se eu colocar M.processador também vai dar certo. E tenho que comparar também AND RAM GB, que é o nome da coluna, maior do que 4. Vou executar e está aí a resposta que eu quero. Eu tenho apenas as máquinas com processador i7 que possuem mais de 4 GB de RAM e eu tenho os dados do laboratório, que são nome do laboratório e localização. O idlab apareceu aqui porque eu pedi para mostrar todos os dados de máquina. Se eu pedisse para mostrar todos os dados de laboratório, vocês vão ver que essa coluna apareceria duplicada. Olha só. Apareceria duas vezes, porque uma da tabela máquina e uma da tabela laboratório. Exercício 2. Liste os nomes e sobrenomes dos usuários que usam computadores i7. Bom, nós temos a tabela usuário, que tem o primeiro nome e o sobrenome. Eu quero saber os nomes e os sobrenomes de quem usa i7. i7 é o processador que está em máquina, então não está na tabela usuário. Eu terei que relacionar então usuário e máquina. Como eu relaciono essas tabelas? Olhando qual é a chave estrangeira. No caso, eu tenho uma relação N para M. Então, eu tenho que id máquina é chave estrangeira, na tabela possui, e id usuário é chave estrangeira, da tabela possui também. Ou seja, eu tenho que fazer uma junção de usuário com possui pelo id do usuário e tenho que fazer uma junção de possui com máquina pelo id da máquina. Todas as vezes que eu quero relacionar duas tabelas que estão no relacionamento N para M, eu tenho que fazer essa junção pela tabela intermediária. Então vamos lá. Eu quero selecionar o primeiro nome e o sobrenome do usuário. Então select, vou chamar o usuário de U, u.pnome, u.sobrenome, from, usuário U, tenho que relacionar com a tabela possui, vou chamar possui de P, e tenho que relacionar com máquina, que eu vou chamar de M. Where, tenho que fazer uma junção de usuário com possui pela coluna id usuário. Então, u.id usuário igual a p.id usuário. Além disso, tenho que fazer uma junção de possui com máquina, pelo id da máquina. Então, p.id máquina igual a m.id máquina. Agora sim,
tenho todos os dados dos usuários e das máquinas que eles possuem. É isso que essa busca vai retornar, ok? Vou mostrar para vocês aqui. Estes usuários aqui possuem máquinas. Aparecem repetições justamente porque alguns usuários possuem mais de uma máquina. Eu quero apenas os usuários que têm máquina i7. Então falta uma comparação aqui. Então end processador igual a i7. Quando eu faço isso, ele retorna para mim estes valores aqui. Eu vou pedir para ele mostrar as características das máquinas também. M. asterisco. E aqui nós temos Manuel Silva, tem duas máquinas i7. Uma com 500 GB de HD e outra com 250 GB. Uma com 16 GB de RAM, outra com 8 GB de RAM. A Manuela, ela tem 5 máquinas, ela ostenta, ó. E assim por diante. Só mostrando a outra sintaxe, a outra forma que a gente tem de fazer é usando o comando join. Então a gente faria from máquina M join laboratório L on, e aí na frente do on a gente colocaria a coluna de junção, então seria isso aqui. E o where ficaria somente para as comparações. Essa daqui seria a resposta para o exercício 1. Olha bem a tabela, vou executar. Ele retornou exatamente os mesmos resultados. Para o exercício 2 ficaria assim. Select u.pnome, u.sobrenome, todas as informações de máquina from usuário u join possui IP, e aqui na frente eu já teria que colocar a condição da coluna de junção. Para o usuário e possui, a coluna de junção é essa daqui. Então ficaria assim. Join máquina M on, vou colocar aqui na linha de baixo, p.id máquina igual a m.id máquina, where processador igual a i7. E aqui está a resposta que a gente já tinha obtido. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal. Um abraço e até a próxima!